Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de empresas que eu evito de ter na minha carteira, mas eu evito a ponto de não tenho na minha carteira, tá bom? Então, pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Camila Vink, eu sou economista, falo sobre investimentos lá no meu Instagram e eu uso o YouTube somente para falar, né, sobre alguns assuntos específicos em formato de aula, que eu acho que cabe mais nesse formato aqui no YouTube, tá bom? Já peço de antemão para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, eu sou muito youtuber famosa, e deixem nos comentários aí se vocês gostaram de assistir, inclusive se vocês utilizam essa metodologia também, tá bom? Vamos lá? Bora! Então vamos lá para nossa aula número 5. Meu Deus, já estamos na aula número 5. E olha que eu estava com receio de vir para o YouTube, mas eu adorei o feedback de vocês gostaram. E eu acredito assim que às vezes quando eu dava esse tipo de aula, que eu gosto desse formato, lá no Instagram eu tinha que colocar já gravado no IGTV. As pessoas lá, elas querem rodar assim, ó, não interessou 3 segundos, já muda. 10 segundos, então nem... Imagina um vídeo de 10, 15 minutos, né? Ninguém me queria. Tô brincando, vocês eram bem participativos. E aí, o que acontece? Eu pensei, vou pro YouTube, por quê? Vocês podem botar na TV, ou tem a modalidade do YouTube agora que tu consegue deixar ele rodando e tu consegue olhar outras coisas, né? Então, a gente nessa área digital multifunções pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, o conteúdo, assim, mais maçante, deixei pra cá. E lá eu explico algumas coisas diversas lá pra vocês, tá bom? Então, o tema da nossa aula número 5 é algumas empresas que eu evito ter em carteira. E a gente vai conversar e deslanchar sobre isso nesta aula. Eu vou dar dois tipos de empresas que eu evito de ter em carteira. E o primeiro, vocês já podem até imaginar, porque eu já mencionei isso algumas vezes nos stories, né? Mas era bem antigamente, quando eu abria minha carteira para todo mundo lá, que são empresas que tenham participação de 50% ou mais. De quem? Escreve aí nos comentários, quero ver se vocês adivinham. Vou ficar esperando, né? Não é ao vivo, Camila. Exatamente, dele, o amado, temido por todos, querido governo. Então eu evito essas empresas que tenham participação de 50 ou mais do governo. Eu evito a ponto de que quando eu vejo, né, que os sócios majoritários ali é o governo, o BNDES, algum estado, enfim, eu nem analiso, eu pulo para o próximo, tá? E eu vou explicar aqui para vocês os motivos que me fazem isso, né? E o primeiro é que o interesse do governo nem sempre é o lucro, né? E eu, como sócia, é a primeira coisa que eu estou pensando, é o lucro. É o lucro que vai me remunerar, né? Por quê? O lucro ou vai me pagar em forma de dividendos, juros sobre capital próprio, ou se a empresa começa a dar lucro muito seguido ao longo do tempo, né? E outros investidores acabam enxergando a expectativa de crescimento daquela empresa, o preço dela começa a valorizar. Então, eu posso ganhar com a valorização da empresa, né? Com ela tendo lucro, ela sendo uma empresa lucrativa, e, consequentemente, com a distribuição dos seus lucros para mim, que serei sócia dela, né? Então, o interesse do governo nem sempre é esse. Muitas vezes, eu já vi em alguns casos, por exemplo, o governo é dono de empresas como, deixa eu botar aqui, Banco do Brasil, CEMIG, Eletrobras, que mais? Petrobras e etc. Vou botar aqui. E aí, o que acontece? Banco do Brasil. Às vezes, existe uma agência lá no interior do interior. Essa agência nem é tão lucrativa assim, mas precisa atender aquela população regional de lá. Então, o governo acaba, o diretor, enfim, a parte estratégica lá do banco, às vezes acaba mantendo aquela agência. Ou também, foi prometido a agência do Banco do Brasil em tal cidade. Para atender aquela região ali, uma outra cidade atendia melhor, né? Mas não, foi escolhido aquele local porque foi prometido para aquele local. Então, às vezes, a empresa, ou não é, aquela agência, ela não é lucrativa ou é pouco lucrativa e teria um outro lugar melhor para estar, né? Mas vão manter ali, às vezes, por política, né? Por indicação. Nem sempre ele está visando o lucro, né? E se eu for pensar como sócio, porque é assim que eu preciso sempre elaborar as minhas iniciativas quando for fazer um investimento na Bolsa de Valores, eu não quero ser sócia do governo. Os nossos interesses não estão conjuntos, não estão, não batem, não é o mesmo interesse, né? E muitas vezes o interesse dele acaba sendo político, então não é do meu interesse, tá? CEMIG, por exemplo. CEMIG tem participação do Estado lá de Minas Gerais, mais do BNDES. Eletrobras também tem participação do governo, Petrobras, enfim.
esse tipo de empresa, elas podem ser lucrativas, elas podem ter um desenvolvimento bom ao longo do tempo, ter crescimento, mas eu já estou com risco envolvido na renda variável, não estou disposta a correr mais este, né? Que seria o interesse não estar atrelado ao meu, que é sim a empresa ter lucro, tá? Segundo ponto que me deixa bem assim incomodada com essa parte é que o governo, né, como ele tem lá sim, mais de 50% de participação, ou até 50%, ele faz indicação de diretores, conselheiros, opa, vou escrever tudo errado, conselheiros, né, e etc. E isso me deixa extremamente incomodada. Por quê? Será que essa indicação aqui, ela foi por promessa política ou por competência, né? O que esse diretor está fazendo aqui neste lugar? É a competência mesmo que está fazendo com que ele esteja aqui? Isso me deixa incomodada, né? O diretor, às vezes, não está alinhado às propostas ou não tem experiência e cair lá de paraquedas porque não tem alguém daquele ramo ou daquela linha de pensamento político que está no governo. A melhor pessoa daquilo ali é aquela lá. Pessoa totalmente sem experiência na área. Enfim, isso me deixa bem chateada. E o terceiro ponto, que eu vou linkar ao segundo, né, que faz muito sentido, é que o governo, ele muda a cada 4 anos, né? Às vezes, vamos botar aqui, às vezes 8 anos, ele acaba mudando. E aí, vamos lá, temos um diretor bem interessante que ele está alinhado a um propósito legal, tá andando, a empresa tá nos trilhos, ok? Aí muda o governo, é um outro partido, tem uma outra linha de pensamento, aquele diretor lá era do governo anterior, vai mudar. A empresa toda que estava correndo esse caminho agora vai ir para um outro caminho do outro diretor que está ali. Então, esse tipo de coisa é o que acaba me deixando bem receosa quando eu penso em fazer investimentos em empresas que tenham grande participação estatal. Esse tipo de risco aqui eu não estou disposta a correr, por isso eu evito e eu não tenho esse tipo de empresa na minha carteira, tá? Que tenha 50% ou mais do governo, não. E eu acabo nem olhando, fujo desse ramo, né, desse tipo de empresa, tá? E o segundo ponto, né, segundo tipo de empresa que eu acabo correndo fora são as companhias aéreas. Eu não invisto, nem analiso esse tipo de empresa também, tá? E aí nós temos alguns pontos também que me levam a tomar essa decisão, tá? E o primeiro deles é, elas sofrem muito com as crises econômicas. Mas assim, principalmente, né, obviamente, quando nós estamos falando de retração da economia. Vai ajustar agora. Por quê? O que acontece aqui? Vocês sabem que retração da economia é quando a gente está com muito desemprego, né? Então, para botar aqui num cenário em que vocês possam enxergar. Quando a gente está com muito desemprego, as pessoas acabam não gastando dinheiro, afinal não tem salário, vai gastar com o quê, né? Se ela não tem salário, ela não vai viajar, que é a maior renda ali das companhias aéreas, são as férias, né? Se as empresas não estão vendendo muito, ou as empresas estão com dificuldades, ou estão fechando, elas não vão mandar os seus funcionários para fazer viagens, né? Hoje em dia, com a internet, as reuniões podem ser online, não precisam ser presenciais, elas não vão mandar seus funcionários para fazer especialização fora. Então, alguns pontos me deixam aí bem reflexiva quanto a essa parte de crises econômicas das companhias aéreas, tá? Sem contar que nós somos um país em desenvolvimento e a gente sofre com crises internas, né? Então, a gente sofre com as crises mundiais, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Então, vamos lá. As empresas fecharam, muitas não conseguiram sobreviver. Pessoa ficou desempregada. Sem dinheiro, ela não vai consumir no supermercado. O supermercado não precisa daquela quantidade de funcionários toda, demite uma parte. Aquelas pessoas sem dinheiro não consomem, né? Aí atinge quem? A farmácia lá. A farmácia agora vai ficar só com as pessoas internas da família, demite alguns outros funcionários.
Aquelas pessoas sem receber também não gastam na loja. A loja já estava sofrendo que o mercado demitiu, agora a farmácia demitiu, a loja vai ter que demitir também. E assim por diante. Sem emprego, as pessoas não têm dinheiro, pessoas sem dinheiro, elas não consomem. E elas não consomem no comércio local, imagina, com viagens, né, turismo e etc. Então acaba sofrendo bastante, nesse caso aqui, com a retração da nossa economia, tá? E como eu vinha falando antes, como a gente é um país em desenvolvimento, a gente tende a sofrer mais, né? Então a gente está sofrendo com a crise mundial agora, que é do coronavírus, mas agora, recentemente, a gente teve uma crise interna, que foi uma crise política, que foi quando a nossa presidenta, né, estava aí prestes a cair do trono, né, prestes a ter o impeachment dela. Aquilo foi uma crise política, taxa de juros altos, desemprego, nada funcionando, um caos praticamente, né? E aquilo ali a gente sofreu em 2016, crise interna. 2020, crise mundial, né? E nós aqui, sofri em 16, sofri em 20. Então a gente acaba tendo mais crises, né? Por ser um país aí em desenvolvimento. E como isso é mais comum para nós, quem que sofre? As nossas companhias aéreas, tá? Então, isso aí é uma grande dificuldade dela. Segundo ponto, dificuldade de ser diferente. Então, o seu produto, né, o produto que ela presta, na verdade é um serviço de locomoção, né, ela faz transporte aéreo de pessoas ou cargas, inclusive, elas não são muito diferentes, porque basicamente as pessoas hoje em dia buscam por preço. A companhia que for mais barata para fazer aquele trecho é a companhia que ela vai comprar. O que ela vai se diferenciar? Hoje em dia, muitas nem o lanchinho, o cafezinho, a água servem mais. O espaço da poltrona é o quê? Não tem muito o que ser diferente neste meio, né? A grande dificuldade, porque por mais que tu queira ser diferente, tu vai cobrar mais caro para ser diferente, obviamente, tu vai ter um custo maior, né? Se tu cobrar mais caro, tu perde o cliente, porque o cliente busca preço baixo. Então acaba sendo uma dificuldade muito grande de ser diferente, tá? Terceiro ponto que me leva aqui a ter grandes dificuldades, né? Frente a ter companhias aéreas na minha carteira, é canetada do governo, tá? Por mais que qualquer empresa possa sofrer com isso, o governo pode ditar, tipo, as tarifas das energias elétricas, que aconteceu isso também em 2014, 2012, né? Pode acontecer? Pode. Outros setores pode acontecer isso? Pode. Mas a gente vê isso bem seguido acontecendo com as companhias aéreas, né? Então, antigamente não podia, não sei o quê, né? Que aconteceu com elas. Aí agora tira a mala. A mala não é obrigatória, né? Daí a companhia aérea tem uma renda extra aí com as malas, né? Cobra pra tu levar a mala. Aí agora tá lá no Senado para que as malas voltem a ser gratuitas. Aí a companhia aérea vai ter um gasto maior. Por que ela vai ter um gasto maior? Se tem mais peso, pode ser que gaste mais combustível, que tenha aqui menos pessoas no voo, enfim, não sei exatamente o que é. Mas essa canetada de dizer, não, agora é obrigatório, agora não precisa mais, pode cobrar. Isso acaba dificultando, né? Então, essa mão de quem não deveria ditar nada nesse mercado acaba dificultando os interesses de ser sócio desse tipo de companhia, tá? E a quarta e última é que os custos fixos das empresas são muito altos, muito altos mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente sofre com isso aqui, com as crises econômicas, ela tem uma redução, né, da sua receita e ela não consegue reduzir os seus custos fixos. Acaba resultando em prejuízo. E outra coisa, um dos seus custos principais é ditado, né, é dado em dólar. E aí acontece que quando a nossa moeda está desvalorizada, o custo da empresa aumenta, que é o quê? O combustível aqui. O combustível, né, o petróleo, para quem não sabe, ele é negociado em dólar. Se a nossa moeda está desvalorizada frente ao dólar, acaba o combustível subindo e impactando diretamente aonde? Nas companhias aéreas, né, as empresas que têm aí um custo alto com combustível. Então, esses são os motivos que me levam a não ter essas empresas, nem olhar esse tipo de empresa para ter na minha carteira. As de companhias aéreas e as que tenham participação de 50% ou mais do governo. Existem tantos outros setores, né, que eu posso estar me expondo ao risco da renda variável, que esses eu acabo evitando de ter na minha carteira, tá bom?
E aí, pessoal, vocês já tinham parado para pensar nesses aspectos envolvendo empresas que tenham alta participação no governo e companhias aéreas? Se você tem esse tipo de empresa na sua carteira, não se preocupe. Desde que ela esteja diversificada e você não tenha uma concentração muito alta nesse tipo de empresa, você tem, né, com a diversificação, esse suporte caso essas coisas acabem acontecendo nas empresas que vocês têm aí em carteira. Se você já fez algum investimento desse tipo, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar bastante sobre isso, tá? Então, essas empresas que eu mencionei para vocês, elas me fazem, por os motivos descritos na aula, evitar, inclusive, a análise. Pode ser que a empresa seja lucrativa? Pode ser que a empresa seja lucrativa, sim. Pode ser que a empresa esteja crescendo ao longo dos anos? Sim, pode ser. Mas eu já estou envolvida no risco da renda variável, que o próprio nome já diz, a renda varia ao longo do tempo. E tem alguns outros riscos que são das escolhas das empresas que eu acabo não querendo correr. Já estou correndo o risco da renda variável, não estou disposta a correr mais o risco ainda dos pontos mencionados nessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau!